Hã, Tenho o prazer aqui de estar com o Fukuda, com o Pinho, 2 grandes amigos meus. Eu estou aqui representando a escola Trevisan, escola de negócios, e a gente vai bater um papo sobre dados. Eu tenho esses 2 feras em dados aqui, que já Uhum. fazem muitos anos, né. Então deixa eu me apresentar para o público em geral. Eu sou o Fábio Oliveira, eu sou coordenador do curso do MBA de Data Science aqui da Trevisan. Estou na área de TI desde 1989. Na área de dados, desde 1999, nem era chamado assim, né, era os primórdios aí lá do BI. Trabalhei com BI, de 99 a 2019, aí depois eu migrei para a área de data science. Fiquei em data science até por pouco tempo, até 2021, então 2022, onde assumi uma gerência numa empresa de investigação forense, uma experiência muito bacana, muito legal. Fiquei até outubro do ano passado. Agora eu tô lá na Klabin, onde a gente está fazendo aí um trabalho de arquitetura, de cloud, junto com governança de dados. Minha experiência de dados, então, já remonta aí já, né, mais de 30 anos, né. Hã, Na área acadêmica, eu sou mestre em saúde ambiental. Tenho 3 graduações, 6 pós-graduações, estou terminando a sexta agora, né. Vou dar um tempo esse próximo semestre, tem que fechar o meu inglês aí, tá quase o finalzinho, então agora eu vou me dedicar a essa reta final. E, né, trabalho em outras instituições de ensino também, sempre voltado à área de ou tecnologia, mas fortemente na área de dados aí, né, com aulas em machine learning, em análise correlacional, estatística aplicada, enfim. E eu tenho o prazer aqui de convidá-los, né, para poder a gente bater esse papo sobre dados. A televisão começou a fazer esse videocasting, né, para poder trazer assuntos de relevância no mercado, espero que não seja o único. Onde a gente possa, de fato, aí até trazer outros colegas, né, para a gente poder aumentar essa mesa aqui, para a gente poder estar sempre atualizando e trazendo o que é de melhor, num conteúdo que faça sentido para a gente, principalmente para a gente e para quem está nos vendo. Vamos começar com meu amigo Humberto Fukuda. Diga lá, se apresente, meu velho. Prazer aí, Fábio. Vamos lá. Fukuda, eu sou líder de arquitetos de Data e AI na Oracle na América Latina, atualmente, né? Então, estou numa estrutura que em todas as ofertas, né, e as oportunidades trabalhadas pela Oracle aquelas oportunidades mais estratégicas, né, passam pelo time, que é necessário o envolvimento de um profissional mais sênior de arquiteto de solução de Data e AI, né? E minha passagem aí também, assim, eu tenho aí mais de 20 anos de experiência, né? Focada só no tema de Data e AI, né? E como experiência também como diretor, como já fui CDO, né? Diretor de dados na Madeira Madeira, já fui o head de dados, né? No Grupo Pão de Açúcar, né? E tenho aí uma passagem aí de mais de 14 anos em consultorias, né? Na Accenture, tendo passagens por clientes, né, de todas as indústrias. Muito bom. Passa a palavra aí, a apresentação pro Pinho. Legal. Eu sou Luciano Pinho e atualmente eu sou diretor de Data e AI da Via, né, então tem um time, eh, robusto, um time, com capacidades, grande capacidade dentro do time. Eu venho mais de 20 anos também aí trabalhando com dados, né, então sempre trabalhei com dados, essa sempre foi a minha especialidade. E eu trabalhei talvez em todas as posições, né, eu trabalhei como arquiteto, trabalhei como engenheiro, trabalhei como cientista, trabalhei em todas as áreas. Isso me ajuda a ter a visão de cada uma das especialidades, né, hoje quando eu estou com o time. Trabalhei em consultoria, né, em consultorias, principalmente a maior parte do tempo na Accenture, que é onde a gente trabalhou junto e tem muita história para contar de lá. E que, assim, foi um aprendizado muito grande. E trabalhei em várias áreas e vários assuntos com dados. Então acho que isso me ajudou a entender a melhor aplicação, para quando você quer pensar numa solução de risco, para quando você quer pensar numa solução de ensino,
numa solução de CRM, todas as especificidades de cada uma dessas áreas e tudo que você tem que levar em consideração. Dei aula, às vezes eu pingo dando aula, paro um tempo sem dar aula, mas dei aula em universidades também, na Federal de Brasília, em algumas outras universidades, então às vezes eu volto, às vezes eu saio. Mas estou muito feliz de estar falando desse assunto, porque esse assunto é nosso dia a dia há mais de 20 anos, e aqui com vocês, com segurança, eu posso falar isso, e é um assunto que evolui e cada vez mais está no dia a dia das companhias, das organizações, da vida das pessoas, assim, é muito legal falar sobre o tema, assim. Pô, excelente. Via Varejo, né? Antiga Via Varejo, hoje Via. E falando da Via, assim, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente tem um time de dados muito robusto e que trabalha em todas as áreas, né? Acho que o varejo permite, e a dinâmica do varejo permite que a gente consiga aplicar muita coisa. Então, hoje, posso falar que a gente é muito data-driven, a gente está evoluindo ainda bastante nisso, mas a gente já toma muita decisão baseada em dados, né? Isso é bacana, né? Então a gente tem aqui uma das grandes representantes aí na mesa, a Oracle, né? Nós estamos aqui um grande representante aí do varejo brasileiro, né? Então isso é legal, isso enriquece muito aí. Esse é o nosso bate-papo e quem está nos vendo, né? Você começou a falar da questão da dificuldade, né? E da orientação a dados, o famoso data-driven, né? Isso resvala, e eu tenho visto, né, muitos anos em consultoria e também dentro das empresas que eu já passei, a questão da decisão a dados, né? A gente vê que lá atrás era algo, começou com business intelligence, né? Com o nosso BI aí. Então as empresas começaram a tomar decisões orientadas já em dashboards, em painéis, em dados, né? Em relatórios, em os gráficos de pizza que é para tudo que é lado, aqueles GIF animados horríveis, mas enfim, era o que a gente tinha lá atrás, né? E de repente vem essa questão do Big Data, né? No começo uma confusão danada, ninguém sabia como usava aquilo direito, né? Vamos colocar um monte de máquina aqui mesmo, né? Vamos pegar uma sala de reunião, tira a sala de reunião, coloca um monte de maquininha que vai resolver e não resolvia, aumentava o problema. Depois vieram as Big Techs aí colocando soluções mais robustas em data centers. E aí a gente é tomado, né, pela avalanche da cloud computing. Tudo isso para dizer o seguinte: as empresas já estavam há mais de 20 anos já se posicionando a dados. E ainda 20 anos depois, a gente ouve essa discussão em muitas empresas que não estão, de fato, com essa maturidade ou com essa orientação a dados, né? Ou são iniciativas isoladas, né? Você não tem, que nem, por exemplo, o varejo. Pô, o varejo ele tem uma responsabilidade que não é análise de dados. Faz parte, mas ela não é o foco. Eu preciso vender. Eu preciso pôr minha loja para vender. Eu tô vendo numa indústria. Eu preciso produzir. Eu não vou ser uma empresa que vai, né, preciso estar a tecnologia mais de ponta. Tem que ter um diferencial. Mas como é que fica isso 20 anos depois que a gente começou lá atrás? Como é que vocês veem essa maturidade das empresas e a dificuldade que a gente tem muitas vezes nas áreas de negócio, né? Como é que vocês veem isso? Vamos começar aqui. Bom, primeiro eu achei uma coisa engraçada, né? Que você me ensinou o termo Business Intelligence, BI, né? Assim, lá atrás, são termos que saem, né, da modinha e atualmente as pessoas falam BI, eles relacionam BI como o modelo tradicional, né? BI é report, BI é dashboard e ponto final. Atualmente, muita gente, né, que nova, né, que não tem essa vivência da história, né, fala, pô, BI report. Mas o pessoal esqueceu que BI, na verdade, é um conceito, né? Business inteligência, BI é inteligência de negócio, né? BI nunca foi report ou dashboard, né? Essas coisas, né? BI foi o conceito, né, de inteligência de negócio, né? Assim, é até meio triste esses termos e o mercado marqueteiro, né? O mercado marqueteiro começa a colocar termos mais modernos, insight, analytics, AI, entendeu? Data AI. Nem é assim. estatística, é data science data agora, né? Science, exatamente. Antigamente era estatística. E pronto. Agora é data science. Então, assim, essas mudanças.
Mas independente disso, é só um parênteses aqui, né? De que no fundo, é uma coisa que é atemporal, né? Que não mudou desde então, né? É a busca por um mindset data-driven que você mencionou, né? Então, aí quando a gente fala de maturidade disso nas empresas, né? Eu enxergo o seguinte, eu enxergo que assim, dependendo da indústria, e quando falo de maturidade não é somente questão de tecnologia ou pensamento ou mindset, né? É uma questão de governança, uma questão de processo, estabelecimento de processos, estabelecimento de políticas de gestão e governança de dados, né? Então é um conjunto bem amplo, né? E aí a gente fala, olhando assim, pela minha passagem nas diversas indústrias, né? Eu diria que existem algumas indústrias, pela sua natureza do business, que nasceram mais avançadas. Aí eu vou falar, por exemplo, serviços financeiros e telco. Pela natureza do negócio, né? Entendeu? Eles já nasceram e sempre estiveram bem evoluídos no que tange a dados, né? Não, e você Por tem exemplo, sim? a telco, por exemplo, tem uma transformação completamente. Hoje, Em elas termos de são volumetria de dados, né, as telcos geralmente são as que precisam, bancam, não precisam, não né, tem pela natureza, né. não, e elas E serviço mudaram, né? financeiro é pela questão da informação, da segurança do crédito de risco, né, do fornecimento de crédito, né, apuração de risco. Então, o modelo de scoring, né, de risco, né, ou seja, tentar identificar qual risco de default é um termo mais, os riscos de inadimplência é um termo mais comum, né, das pessoas, de emprestar o dinheiro, né, então já estava intrínseco na natureza do negócio, Assim como você né. já tem, né? Nada como ver um relatório integrado, Sim, que é o seu extrato bancário, bicho. mas isso tem mudado muito, né, tem mudado muito e eu tenho experiência em varejo, mas o Pinho tem até mais que eu, né, eu vou deixar o Pinho explanar sobre varejo, né, mas a gente fala de varejo online, varejo físico, entendeu? Começa as empresas em todas as indústrias começam a falar, putz, eu preciso começar a avançar e evoluir, né, neste tema, que a maturidade aqui, eu não posso ficar só na minha eu vou falar de varejo alimentar, tá? Minha experiência, né, no Grupo Pão de Açúcar, e eu tenho experiência na Madeira, né, varejo que nasceu online, atualmente é físico, né? Se for varejo alimentar, o foco era vender batata, né? O que vale mais, botar 1 milhão para abrir uma loja a mais ou botar 1 milhão, entendeu? Né? Para alguma solução de produto de dados, entendeu? O mindset tradicional pô, eu preciso abrir loja. É que Vai nem mais na abrir minha indústria. loja. Então, pensar, Então, é sempre o desafio para as outras indústrias, às vezes, né, se desvencilhar, né, do modelo tradicional e dar valor pro dado, né? Mas isso tem mudado. Eu diria que tem evoluído. Acho que tem um contexto também de evolução, né? A gente, old guys aqui no tema, né? A gente vem de uma evolução constante. O que eu quero dizer? Lá atrás, era muita decisão tomada no eu conheço do que eu estou fazendo, o feeling e tal. Até porque a gente não tinha sistema de tomada de decisão, né? A gente não tinha isso. E um tempo atrás a gente ouviu falar de DW, né, de BI, de todos esses conceitos de uma modelagem multidimensional que te permitia conseguir armazenar e analisar dados históricos, e você começar a ver o comportamento no tempo do que você queria analisar, né? Isso foi evoluindo e foi, além de tudo, a gente teve esse momento da gente conseguir ter um custo menor para fazer esses tipos de coisa. Então, isso ajudou também a popularizar, né? A gente começou a conseguir analisar muito mais e não tomar a decisão baseado em transacional, mas em informacional. Começou a organizar mais isso, começou a organizar mais essas informações, principalmente no tempo, e aí sim, duas indústrias que eu acho que foram meio que percursoras, né? Foi telecom e financeiro, porque muitas vezes tinham a capacidade financeira, inclusive, de arcar com esses projetos grandes, e começaram
a evoluir muito mais rapidamente nesse tema. Acho que as outras vieram em seguida, mas principalmente essas duas começaram. E essa evolução vai assim, a gente falava de DW, depois a gente entendeu que é muito mais dado, e isso precisa ter uma forma que tem que ter uma capacidade de um paralelismo muito maior e um dado também estruturado e não estruturado, né? Nasceu outra coisa. De repente, a gente começou a ter que ter uma análise de dado não estruturado, imagem, texto, de rede social e tudo aquilo se misturando. E aí a necessidade gerou também essa evolução com a criação do Big Data, né? Então, e com essa avalanche de dados, não era mais possível, a partir de um relatório, você conseguir ter a quantidade de análises que você conseguiria fazer. E aí os modelos estatísticos criaram mais popularidade, né? O termo cientista de dados veio aí ganhando cada vez mais relevância. E aí a gente é legal porque a gente vê essa evolução e sempre tem um próximo passo. Hoje o MLOps, né, o Machine Learning ali, com a visão de DevOps, é o cara que consegue não só ter essa visão do modelo, mas como é que ele coloca uma capacidade daquilo rodar em paralelo, rodar mais rápido, ter uma capacidade de um retreino daquela informação. Então, assim, a gente vem dessa evolução muito forte. E as empresas, voltando na maturidade, assim, tem empresas que estão, sim, muito mais à frente, tem empresas que estão, e tem empresas em que áreas específicas têm uma capacidade maior e áreas não. Por quê? Porque isso começou a fazer parte do dia a dia. Assim, hoje dados não é uma coisa lá longe, lá da área de CRM. É uma coisa que, quando a gente está olhando aqui sobre o que faz o meu funcionário, o recurso tá mais ou menos feliz, eu estou falando de People Analytics. Eu estou analisando dados do comportamento dele, de que faz ele se sentir incentivado, o que faz ele permanecer na empresa. Quando eu estou falando da área jurídica, eu estou tentando entender ali pelos dados quem está entrando com algum tipo de ação contra a empresa, para tentar entender melhor como é que eu posso coibir ou melhorar o meu atendimento em relação para que aquilo não aconteça. Então, assim, não é algo que está mais lá longe, é algo que todas as áreas da empresa já sentem que, para ela tomar a melhor decisão como negócio, ela precisa do dado, ela precisa da análise do dado. E aí sim, tem áreas que estão muito mais evoluídas. Então a área financeira da companhia, geralmente, ela está alguns passos à frente. Ela já está falando de modelagem, ela já está falando de modelo estatístico, né? Ela já está falando de machine learning, ela já está com um volume de dados muito mais significativo, enquanto para algumas áreas pode ser que isso esteja mais incipiente, né? Então, o legal de estar numa empresa onde a gente trata todos os assuntos com dados é perceber esse nível de maturidade diferente entre as diferentes áreas da companhia. Vou dar um exemplo aí, talvez o Pinho até possa aí me enriquecer na minha análise de como está o mercado, né? Por exemplo, né, eu vou falar da minha experiência, que eu tenho números. Se a gente falar de números, agora a gente começa a perceber como isso tem mudado, né? Grupo Pão de Açúcar, em que eu era o head, né, da área, né? Eu entrei no Grupo Pão de Açúcar, né? Quando eu entrei, tinha 13 profissionais no meu time, na área de dados, né? Isso para um varejista que na época, entendeu? Né? Era sair e Grupo Pão de Açúcar com uma empresa de faturamento de 50 bi. Não tinha o extra 50 junto, bi. né? Naquela época, naquela época que eu tava Açaí e GPA. A Via já tinha separado, né? A Via já tinha separado, né? Então, a gente estava com 13 funcionários. Um ano depois, inclusive, a minha contratação foi para isso, né? Foi para evoluir o tema de dados, amadurecer o tema de dados na empresa, né? Eu estava com 100 funcionários, né? Agora, na Madeira, que é uma startup, né? Adicionalmente, né? No GPA, eu tinha uma posição de gerente. Não existia um cargo. Na verdade, não existia uma posição de CDO, né? O que é uma posição que vem se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil. É Chief Data Officer, né? Que é a posição executiva de diretor de dados, né? Mas aí não existia. Não existia e provavelmente até hoje não existe. Provavelmente, pelos meus contatos aqui, não existe essa posição, né?
é uma posição que fica embaixo de CIO, fica embaixo do CTO, entendeu? Se Na for, Madeira, fica ali. exatamente. Na Madeira a Madeira, que é uma startup, entendeu? Que já nasceu, é um varejo que já nasceu com mindset, entendeu? Essas startups geralmente cortam o caminho, né? E já vão, né? Numa solução totalmente cloud, já vão mais modernizados, né? Então, claro que é bem mais fácil para uma startup nascer assim, porque não tem todo um legado, né? Eu não tô separando as questões aqui, né? E sem avaliar essa questão de legado e tudo mais, que é uma coisa difícil, né? Na Madeira, em pouco tempo, né, na minha passagem, eu formei uma equipe que chegou a 45 pessoas, do zero, né? Não existia área de dados, não existia, né? Eles me contrataram com uma posição de diretor, entendeu? Ou seja, pô, já numa posição em que eles já enxergam a relevância nesse tema, que é necessário uma posição de um diretor, né? E já já nasceu de zero, em pouco tempo, 45 pessoas, e certamente hoje está muito mais que isso, né? Mas um faturamento de uma startup, entendeu? Certamente Diferente. é bem diferente de 50 bi anual, entendeu? Do que era do GPA atualmente. Atualmente, GPA por si só separado da SAI deve estar em torno de 25 bi, né? Isso daí são informações abertas, né? Informações do relatório do Balanço, investidor, né? então eu posso falar aqui Abertamente, abertamente, né? E se for pensar na Via Varejo, que esses números são bem maiores, né? Que são empresas, entendeu? Que começam a falar, putz, eu preciso parar de vender batata. Eu não posso parar de vender batata assim, mas eu não posso ficar somente vendendo batata. Entendeu? Aí o Pinho tem números bem mais significativos em termos de evolução para mostrar isso na Via, E né? é legal falar dessa evolução, porque assim, lá não foi assim, eu quero criar uma área de dados e coloca um monte de gente. Não, a gente foi crescendo a atuação do time, crescendo a importância do que estava sendo feito com dados, e a partir daí a gente foi incorporando mais gente, a gente foi trazendo mais gente, a gente foi aumentando a quantidade de profissionais que estão dedicados àquele tema. Então, Mas só comparando headcount, Pinho. não, então, quando eu cheguei, e aí também, cheguei como um gerente para olhar para dados, né, e estava muito, 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 muito mais incipiente, onde eram talvez 30 pessoas, né, no time, olhando, e era muito, olhava para assuntos muito específicos, não olhava para vários assuntos, como hoje a gente olha. E aí a gente começou a promover algumas mudanças e algumas evoluções, principalmente tá muito próximo ao negócio, para entender algumas daquelas dores e direcionar dores que não estavam sendo direcionadas. Então, é pensar em reduzir custo, né? Pensar em reduzir custo e ser mais efetivo em logística. É pensar em aumentar a venda, mas para clientes entender como é que a gente consegue como é que a gente consegue entender mais o que o cliente quer, né? E aí melhorando nossa capacidade de atendimento e nossa capacidade de ofertar o produto certo para o cliente certo, com o CRM. Né? Então a gente começou a trabalhar muito em várias dessas alavancas principais da companhia, e isso começou a dar um resultado de redução de custo, de aumento de receita, de melhoria de produtividade. Isso foi trazendo uma série de ganhos que fez com que a gente precisasse aumentar a participação desse time e se organizar para atender muito mais áreas, né. Hoje a gente está contando com um time de mais de 150 pessoas, eh e a gente, trabalha com People Analytics, trabalha com CRM, trabalha com crédito, trabalha com cobrança, trabalha com logística, com supply, com atendimento. A gente tem times atendendo a todas essas áreas. E é legal entender que, às vezes, vai ter necessidade de um skill mais específico, para cada uma das áreas. Então, ali, e aí a gente separa, né, nessas classes, nesses skills ou nesses capítulos. Tem o engenheiro de dados, tem o arquiteto de dados, tem, esses vão trabalhar muito, principalmente na minha plataforma, no meu ecossistema, no meu data lake, no meu DW, que eu vou acessar a partir dali. Tem o BA, que aí muda um pouquinho do antigo BI, que era só o fazedor de relatório, né? Não pode ser assim. Aquele cara tem que entender do negócio para conversar sobre o negócio, e aí, no fim, o resultado pode ser uma análise, o resultado pode ser um dashboard, o resultado pode ser
uma decisão, né? Na verdade, no fim, o resultado tem que ser uma decisão, mas o produto final não é simplesmente um dashboard que vai ser entregue. Para que vai se usar aquilo, né? Qual vai ser o uso daquele insumo que está sendo produzido, né? Porque aí, falando da maturidade, assim, muitas empresas pensam, vou colocar um time para fazer relatório, criar visões, mas muitas das empresas não sabem o que fazer com aquilo. E muito do que era o comportamento da pessoa que trabalhava com dados o final do meu trabalho é entregar esse relatório. E Não, acabou. né? E acabou. Ele entregou, virou as costas e foi embora. E não pode ser assim, né? Aquilo tem um feedback, né? Ele tem que entender o porquê que ele está fazendo, até para ele poder fazer melhor e agregar. Como ele trabalha com os dados, com a informação, ele às vezes vai agregar mais informação naquela discussão, com às vezes a área de negócio, do que se ele simplesmente responder a uma demanda. Aí um ponto que eu queria falar com vocês, né? Vocês dois, vocês estão comentando coisas que realmente é o nosso dia a dia, é extremamente relevante. Vocês já pararam para pensar? E é polêmica agora, tá? Um momento polêmico aqui. Gosto de polêmica. A área de dados, ela fica embaixo da área de tecnologia, da área de TI, até pela característica intrínseca dela, né? Uhum. Ela mexe com arquitetura, com tecnologia. Será que a área de dados ela não deveria separar da área de TI? A TI deveria ser somente Vamos lá. um suporte para a área de polêmico, dados. né? É polêmico. Vou começar falando o seguinte: olha só. No grupo Andes 5, eu respondia para uma estrutura, para o CIO, né? Lá na Madeira, eu ingressei na empresa respondendo aí para o CTO, né? Na evolução, lá dentro, a gente mudou. Eu passei a responder para o CMO, Chief Marketing Officer, para a estrutura de marketing. Mas isso daí não chega a ser grande espanto para mim, não, tá? Porque em algumas estruturas, entendeu? Na Omni Financeira, que eu fui lá também, entendeu? O head de dados, né? Que é indústria do serviço financeiro, eu respondia para o controller, entendeu? Para um diretor de controladoria, né? Não para um diretor de tecnologia. Né? Então, primeiro eu acho que essa questão não necessariamente a estrutura de dados, sim, de forma geral fica mais na estrutura de TI, né? Mas eu acho que tem várias empresas colocando a estrutura de dados embaixo das áreas de negócio. Ou né? tem uma área Dependendo própria, né? E exatamente, e começa a se formar, entendeu? Quando a gente fala inclusive de maturidade de dados, começa a se formar até empresas criando áreas de pessoal de dados, quando falo dados e dados de tecnologia, que é os profissionais experientes em programação em Python, entendeu? Cientistas de dados, arquiteturas, entendeu? Tecnologias, ferramentas de ETL, e uma área de insight, de data insight, áreas de negócio, entendeu? Que eu tenho um conjunto de profissionais que tem a expertise necessária, tecnológica, o básico, mas que tem um grande potencial, grande conhecimento do negócio para extrair o insight. Entendeu? Então, começa a formar, entendeu? Não é um modelo apenas mais centralizado, e até pelo movimento, né, de descentralização do dado, do empoderamento das áreas de negócio, e até no surgimento dessas áreas de insight, entendeu? E empresas que têm essas duas estruturas. Não, e é curioso, né? Pode falar. Não, esse ponto, apesar dele ser polêmico, ele pode ter várias respostas, né? E talvez por isso seja polêmico também. Eu acho que não tem uma resposta única que se aplique a toda organização. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem empresas que a gente fala que são varejo, que a gente ainda vê como varejo, que estão se tornando empresas de tecnologia. A Amazon. A Amazon, né, é um caminho, de repente, para uma Via, né, um caminho que a gente está indo, é uma Meli, né, é uma empresa de tecnologia. E hoje, no cenário atual em que estamos, faz todo sentido a gente estar junto com tecnologia. Eu falo desse caso do varejo, porque o nosso caminho está indo ser uma empresa de tecnologia, né? Mas aí olha que ponto curioso, né? Por isso que é polêmico, eu adoro isso aí, tá?
Porque é o seguinte, imagina você comentou que a área de tecnologia ela faz projeto. Ela é projetizada e já é assim há muitos anos. Então eu entrego o projeto, viro as costas e vou pro próximo. Hum. Eu tenho meta, né? Eu sou cobrado por isso na tecnologia. Mas é isso que eu acho que está mudando também em tecnologia. Isso é importante. Isso é muito importante, porque hoje o time de tecnologia ele não tem que pensar em atender uma demanda de um projeto. Ele tem que pensar em resolver um problema, em fazer uma solução, em adaptar, em melhorar o resultado do negócio e qual o reflexo que aquilo vai ter ao longo do tempo, né? Até para ele pensar em como é que ele vai evoluir, Sim. como é que ele vai fazer com que aquela solução escale, evolua e tenha cada vez mais ramificações para atender a assuntos correlatos ao que está Ou relacionado seja, àquilo. ele não está mais focado então num projeto. É Ele isso não que é deve Assim, ele não deve estar mais então, focado só Fábio, num na projeto. verdade, então, esse daí é um ponto, entendeu, Fábio, para mim, que é a questão do termo que você falou, de mindset data driven, no começo da nossa conversa, né? Eu acho que o pessoal esquece, né? Quando a gente fala mindset data driven, temos que ser todos data driven, mas o pessoal esquece. Eu diria assim, eu gosto de colocar assim para o meu time, data driven, vírgula, to value, para geração de valor. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Aí eu vou dar um exemplo, tá? O que é muito comum, pessoal, principalmente pegando pessoas menos experientes, né, com dados, né? No momento de entrega, o que é entrega? Para a pessoa, né, para um desenvolvedor júnior, para um analista de dados júnior, entrega o relatório, é o dashboard ou o modelo analítico, né? Pronto. Ou o ETL dele. Isso é entrega, né? Então, colocando num exemplo aqui, num contexto, imagine que você é um analista de dados da Fórmula 1, né? E você precisa lá, está na área de dados, né? Precisa entregar a demanda, né? E a demanda é um dashboard. Isso é entrega. Mas qual é a informação que você está entregando? Nesse caso, nesse dashboard contém a informação de um KPI de mensuração de pressão do pneu. Lá do motorista, né? O piloto, né? Isso é informação, né? Ele precisa ter conhecimento, que ele está entregando também, processo de insight. Insight, o que é? Se eu tenho um dashboard e minha entrega é o dashboard, minha informação é o KPI com a pressão do pneu, de monitoramento da pressão do pneu enquanto o piloto está correndo, né? Ou seja, você já falou em real time, já, olha que legal. Exatamente, já é real time. Qual que é o insight? O insight é estratégia de em que rodada o piloto deve parar no box. E depois do insight, o call to action. Eu preciso tornar isto, né, este insight que eu tive, numa ação. Senão, o dado morre por dado e não gera valor. Eu preciso ter um call to action. Qual é o call to action? É o cara da estrategista, né? Aquele cara que lá que fica com o fone e dá a instrução para o piloto falar: piloto, daqui a 3 rodadas, pare aqui no box. Por quê? Porque a pressão do seu pneu vai estar muito maior. Eu sou ignorante em Fórmula 1. A sua performance vai ser pior. Exatamente. E o call to action, depois do call to action, aí atingimos a geração de valor. Isso. Qual é o report que nós precisamos fazer, entendeu? De geração de valor? Que olha só, a cada campeonato eu tenho uma redução de 8 segundos, entendeu? Na corrida. Então a minha entrega, entendeu? Não foi um dashboard. A minha entrega foi a geração de valor, neste caso, de redução de 8 segundos por campeonato. Mas aí é super legal, né? Entendeu? Mas contar essa história, contar essa entrega e ter a visão de que você não está entregando report, dashboards ou modelos analíticos, enfim, entendeu? Um algoritmo em Python, que seja. Mas isso é uma visão muito interessante, né? O que vocês acham disso? Quando a gente está olhando num nível de diretoria, no nível de head. Porque o cara lá na ponta, e talvez seja um desafio nosso, quando a gente está falando com os nossos times, é mostrar esse valor para ele. Não, mas cabe... Não. Isso não. Isso é uma linguagem de comunicação, não somente executiva, mas do desenvolvedor também, porque... Da ponta, isso tem que ser levado para todo o time. Porque o Product Owner, né? O Data Owner, quem for fazer a recepção do requisito, ele precisa saber, discutir, ele não é um recebedor de pedido, um garçom.
senhor, o que você quer? Eu vim aqui, você quer um dashboard de quê? Você quer um gráfico de pizza? A conversa não tem que ser. Se você quer um gráfico de pizza, um gráfico de barra, um indicador de pressão de pneu, entendeu? Eu quero um KPI de pressão de pneu. A conversa não é receber isso. Os profissionais, entendeu? Os data owners, ou os analistas de dados, ou qualquer rótulo que a gente coloca, né, nessa posição de capturar a demanda, né? Ele tem que fazer, identificar, antes de receber o KPI, que deve ser produzido, né? Ele tem que discutir o Key Performance Question, ou Key Business Question. Qual questionamento de negócio que você quer responder? Entendeu? Se você está me pedindo alguma informação, é porque você quer responder alguma pergunta. Qual a pergunta que você quer responder, entendeu? Esta é a discussão. Aí você falar, será que você está fazendo a pergunta correta para chegar na solução que você quer, no seu objetivo? Então, o profissional de dado, mesmo no nível, entendeu? Júnior Plano Sênior, aquele que vai capturar a demanda, precisa ter esta discussão de ter a visão do qual questionamento de negócio quero responder, até para orientar. Às vezes, ele está fazendo a pergunta errada e botando a resposta. Ele vai fazer a pergunta errada, obter a resposta errada e fazer a entrega errada. É por isso que esse processo, ele não é um pedido de uma demanda, ele é um discovery, ele é uma conversa. E o time de dados tem que entender do negócio e tem que fazer o time de negócios entender minimamente de dados, porque tem que ser uma conversa. Nessa conversa vai ter essa investigação, mas para que você quer isso? Porque senão tem áreas que vão ficar pedindo relatório, mas para que você quer isso? Qual vai ser o uso? Porque aí vai ter uma comunicação, né? E aí se faz de ambos os lados, para ele entender a importância daquilo que está sendo gerado, para que ele consiga chegar até o final daquilo que está sendo gerado, adaptá-lo à melhor necessidade da área e do problema que tem que ser resolvido, e para que depois isso gere um feedback, para que depois ele entenda qual valor isso está gerando. Então é muito importante também para a gente, na nossa posição, voltar para o time e falar, tá vendo este trabalho aqui que foi feito? Ele gerou um valor financeiro para a companhia. O resultado foi esse. Porque aí, desde o início do trabalho, o time vai conseguir entender coisas que geram valor. E qual o valor que gera? E antes isso era muito mais subjetivo, hoje é muito mais mensurável. Então, olha, tá vendo esse modelo de Next Best Offer aqui que a gente fez? Ele melhorou o índice de compra de produtos, melhorou a nossa receita para esse público, né, fez um teste AB, e para esse público que a gente testou e que usou esse modelo, aumentou em 20% as compras. Então, esses 20% representam tantos milhões. Olha, o resultado desse trabalho trouxe para a companhia 20 milhões. Fica muito mais objetivo você medir esse resultado, mas é importante que esse ciclo seja muito dessa troca de conhecimento e desse feedback. Porque antes, quando ele entregava lá o relatório, e ele não tinha um feedback do que foi feito com aquilo, do que foi feito do uso daquele modelo, ele não tentava entender como adaptar, melhorar, retreinar, adicionar mais variáveis, e como é que aquilo tem um ciclo de vida, como é que aquilo vai ser incorporado no dia a dia das áreas e da companhia, e como é que ele faz para pensar em outra hipótese que precisa ser testada, que pode trazer mais valor, e como é que ele vai incorporando o valor ali a partir desse ciclo e desse uso de dados dentro da companhia. Aí você tocou num ponto, né, que você também, né, que você coloca para a gente a questão de como a gente conversa com a área de negócio para trazer, né, de fato, valor para o negócio. Porque é o que você falou, a gente vai lá na área de negócio, o que o cara pede? Quero um relatório, quero um KPI, ele inventou. O cara já vem falando o que ele quer, como ele quer. Exatamente. Como ele não quer. Discute. Muitas vezes isso não é discutido. Não. E aí na empresa que eu vinha, tinha esse indicador, faz aqui. E todo mundo era o mais usado na empresa, né? Então, em termos de maturidade, né, que a gente estava discutindo, cara, em termos de maturidade a área de dados é uma fábrica de relatório, entendeu? Acéfalo do tipo, aqui é uma fábrica de relatório que você me faz um pedido de um KPI, eu vou te entregar o KPI. Ou é uma área de... Só que isso é caro. Se você olha para esse lado, todo esse arcabouço tecnológico, todo esse ecossistema de infraestrutura que nós temos,
a gente vai falar um pouquinho disso aí mais para frente, que eu acho bem legal, fica muito caro para a empresa, porque ele está gastando uma fortuna com pessoas, com recursos, para gerar relatório. Que qualquer área de negócio pode gerar o relatório. O caro é você fazer todo um pipeline de gestão, entendeu? Buscar a origem do dado, transformar o dado, trazer o dado, gerar o relatório, gerar o modelo, entendeu? Buscando uma resposta, entendeu? Para a pergunta errada. Isso sai caro, entendeu? Aí eu passo. Aí a questão é que até que, não sei se a gente vai falar disso, mas da qualificação do profissional, não é entendeu? isso que eu vou falar agora. Exatamente. Porque você vai pegar o profissional técnico, eu estou na graduação técnica e eu falo para os meus alunos, falta na graduação de pessoal de análise de sistemas, enfim, falta um pouco de uma visão administrativa. Tem um livro simplório, não é? Eu acho que muitos já leram aqui, que é aquela questão do monge executivo. O que você quer não é o que eu vou te entregar. Eu vou te entregar o que você precisa. Né? Isso é uma mentalidade simples, que o pessoal da administração, e eu fui estudar administração para poder melhorar as minhas entregas também na área de tecnologia. E muitas vezes é aquela questão da criança, né? Você vai dar um iPad, um Mac, né, de 300 pau para uma criança de 5 anos ver galinha pintadinha, com todo respeito, mas é a idade. Eu tenho um filho pequeno, eu sei do que eu tô falando, Pocoyo, não precisa. Talvez um tablet de R$500 resolva a vida dela e ela vai estar feliz. E a empresa, o custo, a gente sabe muito bem disso, o custo é algo assim fundamental. Eu tenho que reduzir isso. Vou dar um exemplo lúdico aqui, né? Sobre essa questão, né? A gente vai lá, imagina que uma pessoa quer comprar uma caneta, entendeu? Eu quero comprar uma caneta. E aí, o questionamento de negócio seja, e que o cara fala, qual o questionamento de negócio correto, entendeu? Para uma decisão de comprar uma caneta. Será que é a cor? Qual a cor da caneta? Que eu preciso saber? Se é vermelho, preciso comprar uma caneta vermelha, preto, azul? Entendeu? Ou, entendeu? De repente, saber qual que é a marca da caneta. Se é uma Montblanc, se é uma Bic. Depende do quê? Depende do objetivo. Depende do uso. Do uso. Qual o objetivo? O que você quer no final do dia? Eu quero caneta para apresentar, mostrar status, entendeu? Para a sociedade. Opa, depende da marca. Se é somente para uma assinatura, eu quero somente fazer anotações de aula, entendeu? Vai uma Bic mesmo. Né? Com todo respeito. Então, essa é a primeira questão, entendeu? Fazer a pergunta correta, senão você vai atrás de informações, de KPIs, de respostas equivocadas, que não vai chegar no seu objetivo. Se o meu objetivo é obtenção de status, a cor da caneta, entendeu? Se é vermelho ou preto, entendeu? Não vai me ajudar. Né? Agora, uma segunda questão no que você está me ensinando de relação a custo, é a proporcionalidade da informação. Isso, quando a gente pensa em dados, a gente tem que pensar em eficiência de dado também. Né? O que eu quero dizer com eficiência de dados? Quando você vai comprar uma caneta, qual a informação que é relevante para você? De repente, a cor, talvez a marca, entendeu? Né? Mas eu não diria que seja mais de 5 perguntas. Agora, quando você vai comprar um imóvel, você precisa saber qual a metragem do imóvel, entendeu? Em que bairro que está. Se nessa região, entendeu? É uma região segura. Se o vizinho, não sei o quê, tem um cachorro que late muito ou não. Que lado que nasce o sol, entendeu? A quantidade de informação que você levanta é proporcional ao valor que está na mesa. E isso, entendeu? Falando porque muitas vezes a gente faz o contrário. A gente busca muita informação, de repente a área de negócio gosta de informação, e todo mundo gosta. Ele quer ter a planilha dele com 1 milhão de linhas. Não faz nada. Tudo. Mas não existe muitas vezes a proporcionalidade do esforço gasto, e aí a gente está falando de eficiência. Eficiência operacional. Eficiência operacional de dados, entendeu? De engenharia de dados. Entendeu? E até questão de priorização das nossas demandas. Porque não importa se é uma time de 10 pessoas, 50, 500 ou 1.000 pessoas. A grande verdade é que temos sempre mais demandas do que a nossa capacidade de entrega, né? E relacionado, por exemplo, ao que o Fukuda falou sobre exemplo dele, né? Ele, eu quero analisar a compra de um imóvel. Eu vou pensar em localização, metragem, violência,
coisas que estão ali, que são variáveis, né? As São variáveis relevantes que para ele vai você. O analisar sol são bate de que relevantes. lado? Né? Quando você vai tomar decisões, boa parte das decisões de negócio, muitas vezes você tem tantas variáveis que você não consegue fazer uma análise simplista. Você não consegue colocar aquilo objetivamente num gráfico, que você vai conseguir cruzar no máximo 5, 6 variáveis ao mesmo tempo e vai conseguir ser visual. E aí, por isso que ganha relevância, né, você pensar numa modelagem estatística, no método matemático, e aí falando, né, de conceito mesmo. Por isso que isso foi tomando tanta relevância, por quê? Porque a gente começou a ter muita informação, começou a ter muito dado, né, na verdade. E aí, para você entender o que está fazendo com que aquele ponteirinho suba, né, com que aquele valor suba, o que está fazendo com que minha venda aumente? Eu vou ter que partir de uma análise muito mais estatística para eu entender qual que é a variável que está interferindo naquele resultado. Então, eu preciso ter um método matemático para falar, dentre essas 1000 variáveis, essa e essa São as mais variável são relevantes. São significativas. as relevantes. Então, essas que fazem esse ponteiro mudar. Então, é legal porque, assim, essas necessidades, porque é isso, às vezes o negócio quer tudo, né? É importante a gente entender qual o objetivo e, a partir desse objetivo, entender qual análise precisa ser Mas feita. esse objetivo não está atrelado a uma visão estratégica da empresa, a estratégica de TI, porque a gente vê muitas vezes as pontas descoladas dessa estratégia. Você até tem alguma área gerencial, né, e mesmo lá na ponta, lá com o negócio, que eles até tentam puxar, mas aí tem uma pressão interna, alguma É. coisa que acontece que isso desvirtua. Às vezes você tem áreas diferentes da companhia, cada uma indo para um lado, cada uma querendo ver o resultado daquela área. Então, às vezes, você vê o comercial querendo vender, a outra área querendo fazer campanha, a outra área querendo fazer um atendimento, mas elas não estão ligadas, pensando na jornada. E aí, quando acho que a empresa ela chega numa maturidade onde ela não quer simplesmente ser efetiva em áreas isoladas, mas ela quer pensar num foco cliente, né. Então, eu não quero saber só de vender para aquele cliente, mas eu quero saber como que eu vou provocá-lo a entender qual é o produto certo dele, né. Então, estou olhando comercial e estou olhando marketing, como que eu vou entregar aquele produto o mais rápido possível para aquele cliente, eu estou olhando logística, como que eu vou atender aquele cliente caso ele queira tirar alguma dúvida, né, eu estou falando de atendimento, como que eu e aí eu começo a olhar essa jornada desse cliente. Então eu acho que essa questão é a gente entender como desenhar, esse contexto de dados mesmo da organização, porque se você continua olhando isolado, você vai ser mais efetivo aqui, mas isso aqui pode estar impactando aqui. Então pode ser que o responsável por logística, ele simplesmente olhe o custo logístico. Ele fala: Ele quer "Pelos melhorar o meus KPI dados, dele, né? o meu KPI está melhorando". Mas quanto que isso está impactando a jornada do meu cliente? Então, se você olha a jornada como um todo e vê isso como um objetivo da organização, eu preciso fazer com que meu cliente se sinta bem atendido e queira comprar de novo comigo. Eu começo a pensar nessa jornada de dados olhando para o todo, né, olhando, este KPI aqui, ou esse custo menor que eu estou investindo, por exemplo, em logística, está impactando de eu não poder entregar mais rápido esse Aí produto. será que a gente volta ao Balance Scorecard? Balance Score, então, Sim. exatamente, são as questões que saem de moda, Mas que você mas vê o que elas conceito, elas na vão e verdade, voltam, para né? mim o que importa é o conceito, não. clássico não sai de moda, né? Então é um negócio que Exatamente. funciona. Eu vi o Bill Immon, aí você sabe que assim, né, para quem não conhece, o Bill Immon é o pai do DW, do Data Sim. House, e foi achincalhado nos anos 2000, né, porque era uma solução impensável, não vamos fazer um data mart, aquela área bem focada no negócio, né, o Sim. data mart de RH, de marketing, e depois a gente vai construindo um repositório, né. O Bill Immon, ano passado, ou esse ano, enfim, no LinkedIn ele publicou, tá vendo? Vocês estão falando de data lake, né? Grande input de dado. Quem estava certo no final, 20 anos depois, 30 anos depois, sou eu. Sim, então, os conceitos permanecem, entendeu? A tecnologia, a arquitetura de seus componentes, isso sim evoluem muito, evoluíram demais, E vão continuar. né?
Tanto que atualmente, como o Pinho colocou, o custo, né? O custo de processamento de dados, o custo de geração de modelos, o custo para trabalhar com grande volumetria de dados, né? Mudou bastante, reduziu bastante, né? Que está acessível aí para todas as indústrias, inclusive, entendeu? Áreas que não enxergavam, entendeu, dados como fato relevante, que agora está, assim, todas as áreas, inclusive RH, quando a gente fala de People Analytics. Que nem olhava isso. Até empresas de advocacia, quando a gente fala de Legal Analytics. Sim. Existem empresas, inclusive, especializadas com Legal Analytics. Cara, Quando o fala Google- Legal Analytics, é exemplo o quê? Qual é o processo? Imagina uma empresa, entendeu? O Google Analytics, cara, você tem uma sua lojinha na Marketplace lá na sua casa que você está importando o produto, você está pegando o relatório para saber se aquilo está vendendo. Sim, né? Então, por exemplo, pô, empresas como setores que nunca foram aplicaram muita tecnologia, né? Como escritórios de advocacia, atualmente, entendeu? Tem cientista de dados. Por quê? Imagina que você tem um escritório de advocacia, entendeu? E você preste serviço para uma empresa de telecom, cheio de processos judiciais, né? Como toda grande empresa. Como toda grande empresa, como qualquer grande empresa, né? Agora, formular a estratégia, entendeu? De resolução desses litígios, entendeu? Desses processos, né? Fala, olha só, qual é o processo que eu preciso recomendar? Um acordo de negociação? E qual o processo que eu devo ir, de fato, brigar para ganhar? Isso, por trás, eu preciso de um modelo de probabilidade de ganho de causa. E aí entra modelos aí entra o tema de Legal Analytics. Quando a gente fala de RH, né, que tem indicadores normais como o turnover, mas a discussão passa de ser não somente olhar o turnover, mas qual a propensão de perda de talentos? Qual o meu risco de perder talentos da empresa? Aí a gente está falando de modelos, entendeu? Preditivos que consigam identificar isso. E aí Modelos que sejam possíveis de identificar, inclusive, lideranças informais na minha empresa. Uma coisa é liderança de crachá. Eu tenho crachá de diretor. Outra coisa, qual a estrutura, entendeu? De poder de influenciador, entendeu? Ou seja, você passa para o influencer da sua rede social interna na empresa. Exatamente. Isso mesmo. E importante, quando ele falou sobre esse contexto de vários modelos, ou qual o problema que você quer resolver, né? O Legal Analytics, o People Analytics e tal. Às vezes, é mais simples que isso. O que eu quero dizer? Às vezes vem uma consultoria, né? Uma consultoria, empresa de fora, até um dos outros assuntos que a gente estava Tá aqui tá na nossa pauta. E aí, para resolver um problema que um if no Excel resolveria, ela faz um super PPT e quer vender uma mega solução. Isso descredibiliza a área de dados, né? Ou o assunto de dados, às vezes, na companhia, porque quer se vender uma solução que tem uma solução chave que vai resolver um mega problema, quando, na verdade, em determinado tipo de situação, aquilo deveria ser algo evolutivo, que começava com a solução de um problema pequeno, vai aumentando a complexidade, vai fazendo com que dentro da companhia, com o conhecimento que se tem, se realimente e faça esse ciclo ir crescendo. E aí você toca num ponto, né? Eu estava numa consultoria, alguns anos atrás, e vendemos uma solução de People Analytics. E a empresa... Não estou falando de todas as consultorias, tem casos e casos. Mas isso é muito legal, cara, porque vamos vender. Eu era um dos cientistas de dados ali, né? Uhum. E, ok, chegamos lá, né, na grande empresa do mercado brasileiro. Ok, passa os dados. Ah, que dado? Não, eu quero, né, a avaliação, né? Como é que está a avaliação de vocês, a avaliação de desempenho, como é que está o engajamento deles nas redes sociais da empresa, engajamento em treinamento. Não, mas a gente não tem isso. A gente tem a folha de pagamento e ainda não é completa. Mas brinca, como é que eu identifico, né? Ah, não, a gente achou que aí mandaram uma planilha. A empresa tem mais de 100 mil funcionários, com 2 mil linhas numa planilha, onde você tinha dados de 2013, estou falando isso de 2020, 2013, aí depois tinha 2016, 2020, espalhado em lojas. Eu quero saber. Não tem como saber, cara.
Você vai ter que ter todo um arcabouço, porque muitas vezes a consultoria vem e até imbuída, né? Não, a gente tem os dados, você pode vir. Aí, né, a gente tem todo um ecossistema de dados, né? A própria empresa, o cliente fornece, não, tá aqui maravilha. Aí quando você vai mergulhar, não tem. Você vai ter que fazer a lição de casa, que o BI já mandava fazer a lição de casa, é o processo. Né? Eu tenho que ter uma origem de dado consolidada. E não vai ser, né? Muitas vezes começa o projeto em conjunto, né? O BI já nasce junto com não pode nascer essa solução de dados, ela nasce depois que isso já está amadurecido. A gente fala em maturidade de dados, né? Mas é a maturidade dos processos internos da geração dessa informação. Você tem um RP do outro lado que vai controlar tudo que está acontecendo com o seu funcionário, ou com todos os seus processos, você vai ter um CRM forte, né? Olhando o cliente, olhando a visão 360 do cliente. O varejo hoje quer muito isso, né? Porque eu não quero mais segmentar o cliente por uma série de razões. Eu quero olhar a pessoa, né? Quando ela está no meu marketplace ou quando ela está na minha loja física, eu preciso saber aquela pessoa, o que aquela pessoa quer. Mudou aquela visão que o marketing fazia, né? Eu até discordando um pouquinho lá no começo, essas tecnologias elas nasceram, né, no meu ponto de vista, com marketing. Os primeiros segmentadores de grandes números, né, aquelas databases marketing, né, onde você Sim. tinha segmenta. Sim. É que a gente já olhando um pouquinho, né, a segunda geração, indo para o financeiro. Mas Score, na verdade, nasceu com o marketing, né, o premium, né, quem é o nosso cliente premium, assim vai as classificações. Né? Então, assim, quando a gente vê essa questão, e aí falando das consultorias, muitas de má fé, a gente sabe que tem também de má fé, mas muitas acabam não podendo fazer uma análise mais profunda para vender a melhor solução. Até porque não tem budget, né? Então, o que vocês acham? Eu acho que sim, você está certo na sua colocação. E eu acho que algumas consultorias, assim, e lógico, existem casos e casos, e não necessariamente. E às vezes eles não estão mal intencionados, mas eles não conhecem a realidade dentro do contexto daquela empresa. Claro. A realidade pode ser, como você falou, não ter o dado. E a solução, ela foi vendida como algo muitas vezes quase plug and play, mas não se conhece o contexto de realidade. E pode ser que não se conheça o contexto de realidade tecnológica e de dados ali da empresa, então vende-se uma solução, mas não tem dado, vende uma solução de inteligência artificial, mas o cara só tem um mês de dado armazenado, ele não vai conseguir fazer um modelo, ele não vai conseguir Mas não treinar esse repete dado. o erro, que nem a Oracle tem produtos de CRM excelente, consolidado no mercado. Uhum, Né, as empresas, as Big Fours, aí, as Big Techs, elas têm esses segmentos, né? O RP, quando veio na década de 90, eu lembro, eu estava lá na Johnson Johnson, né? Vindo o RP pesadão, aí, putz, a área de negócio tem que mudar tudo, porque tem que alterar o processo para se adequar a uma solução dessa. sim. Dados não é a mesma coisa. E a gente não tá, a empresa não está repetindo esses Eu erros. acho que isso é de dentro para fora. O que eu dentro quero pra dizer? fora. Por exemplo, quando você quer forçar uma consultoria a entrar e colocar uma solução, muitas vezes ela não conhece aquele contexto tecnológico e contexto de especificidades daquele negócio também, né? E aí ela quer colocar e às vezes até implanta, mas aquilo não dura, aquilo não tem manutenção porque é, a teve que adequar uma série de coisas para conseguir colocar aquela solução aquela ferramenta daquela consultoria. Mas quando esse conhecimento é criado de dentro da organização, e aí sim, isso começa a ser produzido de dentro para fora, eu acho que é mais possível, até em dado momento, você adaptar isso, é mais fácil mesmo que você coloque uma solução pelo lado de fora. Mas eu gosto muito, e algumas empresas não têm budget ou direcionamento para isso, mas eu gosto muito do desenvolvimento de talentos internos, né, de conseguir desenvolver capacidades internas na organização. E as empresas estão cada vez mais, sob o meu ponto de vista, desenvolvendo, já que a gente está falando de dados, desenvolvendo esses times de dados internos, seja engenharia de dados, seja cientistas de dados, tal. Por quê? Porque quando você desenvolve aquele recurso, ele tem ciência, ele sabe o que acontece ali dentro daquele negócio. E aí ele vai aplicar a capacidade técnica dele de dados, entendendo quais são todos esses detalhes ou todas essas especificações que estão dentro da organização. É diferente quando você tenta colocar algo de fora.
Eu acho que a questão aí não é somente uma questão de recurso externo, né? Consultorias, entendeu? E recurso interno, mas também do produto, né? Eu acho que são as duas questões que as empresas precisam pensar. No aspecto de consultoria, né? Na verdade, a gente tem falando, quando fala de consultoria, tem diversos tipos de consultoria, né? Tem as consultorias mais de boutique, mais estratégicas, entendeu? Accenture é um exemplo. Accenture, entendeu? Price, etc, entendeu? As Big Né? Four aí. Exatamente. As Big Four de consultoria. E existem consultorias de body shop, né? Então, eu acho que, dependendo do propósito, se for para um propósito de acelerar um projeto, trazer um conhecimento, uma competência que o seu time ainda não tem, entendeu? Para criar esta competência, eu acho que super vale, por exemplo, Sim. trazer uma consultoria, entendeu? Estratégica nesse tipo, né? E não uma empresa de body shop. Uhum. Agora, se seu time possui a competência, entendeu? E você já possui competência e mesmo assim quer dar mais velocidade, aí você vai para uma consultoria de body shop, trazendo profissionais PJ, entendeu? Etc. Então, eu acho que tem essa questão. Mas o segundo ponto importante, né, em relação à retenção de conhecimento, e eu concordo plenamente com o Pinho, que isso é muito importante, né? Você reter esse conhecimento, Você precisa né? dele dentro de casa. Dentro da empresa, né? É a questão de decisão de make or buy da solução. Isso. Porque o que acontece? Atualmente, existem muitas soluções de prateleira, por exemplo, de risco de crédito. Existe modelos de next best offer, né? Ou de oferta de recomendação de produto. Né? Tem modelos prontos no mercado. Mas a questão é até que ponto esse modelo é estratégico para o seu negócio, entendeu? E você quer como diferencial competitivo. Agora, o modelo de recomendação da Netflix, entendeu? Uma das coisas que diferencia a Netflix é o modelo de recomendação dele. Além do visual, além do UX. Além do UX. UX sempre vai junto. Além do UX, né? Mas o modelo de recomendação da Netflix, entendeu? Não é um modelo de recomendação, entendeu? De prateleira de mercado. Porque eles perceberam, entendeu? Que fazer a recomendação assertiva de qual filme para o seu cliente, entendeu? É um modelo, é um diferencial competitivo. O algoritmo é minha vantagem competitiva. Exato. E eu preciso criar esse algoritmo dentro de casa. Ou seja, o dado ali ganhou outro nível de relevância. Porque se eu pego um modelo de recomendação de prateleira, entendeu? A acurácia é a mesma que os meus concorrentes vão ter. É isso mesmo. Entendeu? Então é super importante você... Agora, será que você vai gastar tempo e esforço num modelo, entendeu? Que não seja do seu core business, entendeu? Né? Que fala, para essas outras necessidades que não são estratégicas para o seu negócio, entendeu? Sim. Pô, para que gastar esforço recriando a roda? Compra direto, entendeu? De produtos que já estão bem estabelecidos e que já tem essa capacidade analítica, entendeu? Que você não precisa implicar o diferencial competitivo. Exatamente. E vamos investir no diferencial competitivo no que de fato vai trazer. O que é estratégico. Exatamente. Eu não preciso fazer um modelo de recomendação de imagem, ou eu plugo no Google, que já tem um modelo super treinado, por exemplo, com um pool de imagens que eu não vou conseguir nem armazenar essa quantidade de imagens para treinar. E ele já tem. Então, exatamente. Muitas vezes é você plugar o API, já está criado. Já está criado. Por exemplo, modelos de transcrição. Imagina que você é uma empresa de call center, né? E você quer fazer a transcrição de tudo que é falado, né? Com o seu operador de atendente, né? Para quê? Um modelo de transcrição de voz para texto, tem soluções maravilhosas aí entendeu? na Amazon. Por que você vai recriar? Inclusive a Oracle tem. Tem, olha. É isso aí, meu conheço, quero ver. Me leva pra VS, hein? Não, tem assim, a Oracle tem, são todos commodity. É uma questão de modelos commodity. Transcrição de texto, identificação de imagem, de objetos na imagem, de identificação de componentes de produtos, e identificação de todos os objetos na imagem, entendeu? Pessoas na imagem, entendeu? Todos esses modelinhos, entendeu? São modelos de prateleira. Eu não preciso recriar esses modelos dentro de casa, entendeu? Identificação de anomalia. Entendeu? No IoT, por exemplo. Já é um modelo de prateleira, de mercado, entendeu? Que você consegue pegar, entendeu? Você não precisa... É só uma chamada API que você faz, inclusive. Sim. É só uma chamada. Você faz a chamada para o modelo. Qualquer desenvolvedor ali consegue plugar e já ter o seu dado. Então, mas isso, quando você identifica que isso não é um diferencial competitivo para você.
Eu não preciso, entendeu? Fazer a transcrição e recriar um modelo de transcrição de voz para texto, entendeu? Porque depois eu quero identificar, entendeu? Se o meu atendente de call center está seguindo o script de atendimento. Se o meu atendente, o meu operador, está falando palavras blacklist, por exemplo, palavrões. Entendeu? Eu preciso elencar um conjunto de palavras blacklist, palavrões, por exemplo, que o meu operador, entendeu? Em vez de ter o tradicional, o gerente, né? Que fica Ouvindo, né? na escuta, Que é por fica na- amostragem, né? De todo Exatamente. mundo, né? Isso é amostragem, né? O que eu quero pegar. Pô, Todo eu mundo. tenho meu call center, tem 5 mil funcionários. Eu quero monitorar todo mundo. E saber, Entendeu? até para saber a produtividade do que, Sim. efetividade do Então, ponto, né? esses modelos de speech dash, entendeu? Esses modelos de imagem, esses modelos de identificação de anomalia, entendeu? Esses modelos, assim, são commodities. Ah, São Agora, dependendo do business, para Netflix, é estratégico, ele cria. Entendeu? Esse discernimento é importante. E vai criar com consultoria, com capacidade interna. Então, para o estratégico, é importante. É importante, de fato, saber o que é estratégico e naquilo que é estratégico desenvolver muito a capacidade interna, desenvolver e replicar internamente. Porque quanto mais você consegue ter essa capacidade, mais você consegue adaptar aquilo à sua necessidade. Porque se você colocar algo de prateleira em algo que é o seu estratégico, você está usando algo que todos os seus competidores estão usando. Então você não vai se diferenciar, né? Então, É a mesma coisa que é vender a batata. É. Todo mundo vende, ok? Na feira, em qualquer mercado. Mas eu vou querer, além da batata, pô, vou colocar uma cebola de qualidade. Eu vou colocar, de repente, um brinquedo para uma criança, um salgadinho. Eu começo, isso é uma estratégia que já tem, né, dos nossos tataravós aqui. Quem é de São Paulo, por exemplo, sabe muito bem disso. Né? O Mercadão tá aí, né? Todo mundo colocava saco de batata, saco de cebola, e cada um depois foi inventando algo para ser o diferencial. Isso é o marketing, né? Então a gente volta a conceitos centenários, né? Eu queria aproveitar a nossa etapa final do nosso bate-papo para a gente estar falando das áreas de negócio, os desafios que a gente vê. A gente está sempre com esse viés de tecnologia, somos de tecnologia, nascidos e criados, né? Mas a percepção da área de negócio com a área de dados, eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente falava de BI, a área de negócio ela tinha alguns pontos de restrição, dificuldade de falar, até de querer implementar soluções proprietárias, porque a área de TI, né? Ou então a área de TI dominava todo aquele assunto e a área de negócio se sentia muito refém, né? Então a gente tinha vários aspectos que geravam uma animosidade desnecessária, mas eu percebo que ainda hoje existe muita bloqueio da área de negócio com a área de TI. Onde a gente consegue, né, ajudar, né, por isso que eu comentei daquela polêmica, de repente tirar o dado ser algo muito mais estratégico para a companhia e não mais embaixo de uma área de TI, talvez a área própria dela, né, para ela poder ser algo que de fato faça diferença. Que conhecimento essas pessoas de negócio, porque eu também tenho que valorizar aquele analista. Pô, o cara tem uma formação, pô, o cara um economista, por exemplo, um contador, um advogado, alguém de recursos humanos, tem toda uma formação voltada para análise daquele negócio. Né? E a gente impondo, de certa forma, modelos de prateleira ou soluções que a gente, né, acredita que vai funcionar, isso já se provou que não funciona. A gente precisa deles. Mas como que a gente traz essa área de negócio para esse mundo de dados? Então, vamos lá, a gente passou por uma evolução muito grande de tecnologia, né? Felizmente, né? E a gente conseguiu falar... A gente acompanhou muito disso. Aquela história de democratização, Do entendeu? dado, Do né? dado, a gente conseguiu, entendeu? Isso pela evolução tecnológica. Eu vou dar Hoje exemplo. todo mundo quer um dashboard. Aí eu vou dar exemplo. Meu dashboard para chamar de meu, né? Eu quero, né? Aí eu vou falar um pouquinho do histórico, né? Se você olhar lá para trás, como a área de dados era, na verdade, é uma fábrica de relatórios, né? Que deixou de ser atualmente, né? E a gente fala, pô, tem que deixar de ser uma fábrica de relatório, a gente precisa democratizar, a gente precisa empoderar a área de negócio a ser mais autossuficiente. A evolução tecnológica, aí a gente viu. Self-Service BI, né? A gente passou por esse momento de Self-Service BI que no mercado entraram players como Qlik, Tableau, ClickSense, né? Power BI, entendeu? Aí foi um momento de choque para líderes antes disso, que era o quê? Era Cognos, né? Era MicroStrategy, né? BO. BO, Nossa, SAP BO, entendeu? Né?
Então, e aí a gente começa a ver que os players se mexeram todos atualmente, entendeu? Atendem, o Oracle também, a Oracle, a gente tem o Oracle Analytics Cloud, entendeu? Que são ferramentas self-service BI. Que é para fazer o relatório dele. Exatamente, mas quando fala o que é self-service BI? Self-service BI é nada mais, nada menos que o empoderamento da área de negócio para fazer o seu próprio relatório, Seu próprio entendeu? KPI, Sem né? Não precisar relatório, né? porque Seu o que- KPI, né? Mas mais disso, né? Aí a gente passou para uma evolução de self-service data prep. Quando eu conseguia gerar o meu pré-relatório, meu KPI, eu passei, a área de negócio começou a depender da área de TI, entendeu? Ou da área de tech, né? Da área de tecnologia, a trabalhar o dado para preparar para gerar o KPI. Aí a gente começou a falar de a tecnologia evoluiu para self-service data prep, em que as ferramentas de ETL, ativamente, extração, ferramentas de ETL, extração, transformação em carga, né? Que preparava o dado, empoderando a área de negócio. A área de negócio atualmente consegue, até certo grau, manipular os dados. Em de- níveis de- diferentes, né? Sempre, Depende da área. certamente que não chega a ser um engenheiro de dados. Nem esse é o objetivo. Não, e nem é esse o objetivo, mas ele deixa a precisar trabalhar o dado no Excel. Mas, gente, mas vamos Porque lá. hoje- Ele hoje- faz isso no que- PROC-V. Sim, Tem 20 anos. ele sim, faz então. isso. mas Que deixa eu só aconteceu? concluir aqui essa história. E agora a gente está no momento de self-service analytics, inclusive para a criação de modelos de AutoML. A gente fala de AutoML, a gente fala que só cientistas de dados têm acesso a isso, Não. entendeu? Também não estou falando de ter um cientista de dados, mosca branca na área de negócio, mas um data citizen, entendeu? Na área de negócio, porque existem tecnologias, a Oracle tem soluções, entendeu? E outros players de mercado têm soluções de AutoML para a área de negócio com uma interface de drag and drop de arquivos, de drag and drop de variáveis, para fazer next, para rodar paralelamente um algoritmo de rede neural, um algoritmo de correlação, um algoritmo de árvore de decisão, um random forest, paralelamente, e já te falar, o melhor modelo, o melhor algoritmo para este modelo que você quer gerar, entendeu? É esse daqui. É um random forest, é um algoritmo random forest. Entendeu? Isso com interface de usuário. Claro que esse modelo nunca vai ser tão Uma bom. acurácia tão alta. Uma acurácia tão alta, legal né? essa evolução, porque, assim, o que acontecia de início, né? Quando esses times de dados começaram a ir resolver e ajudar as áreas de negócio a entender como boa parte das áreas viam parte do seu trabalho ameaçado. Por quê? Porque tinha um cara que ficava o dia inteiro fazendo uma planilha para no fim ter uma informação específica e que às vezes ele não tinha nem tempo de analisar aquela informação direito. O que aconteceu? Veio uma ajuda de alguém mais especialista em dados para automatizar aquele processo e para conseguir no fim já ter o relatório daquele cara automaticamente no início do dia, ao invés de no fim do dia. À medida do tempo, essa pessoa que precisava dessa informação e de fazer essa análise, ela entendeu que o trabalho dela não era operacionalizar aquilo, era analisar aquilo. E ela ia ter mais tempo para analisar e para conseguir adicionar outros itens a essa análise. Então, eu acho que isso, o time de dados ajudando o time de negócio a entender que ele está ali, ele está auxiliando no trabalho e na tomada de decisão do negócio, e não concorrendo, foi fazendo com que isso fosse evoluindo. Barreiras fossem Essas caindo, né? barreiras fossem caindo, essa cultura fosse mudando. Eu acho que hoje, boa parte das empresas trabalha muito melhor nesse aspecto, porque eles inclusive querem muito o time de dados aqui, porque querem ter a capacidade e a possibilidade de analisar mais. E aí, num nível de maturidade mais alto, e é interessante você falar, lá a gente está fazendo, por exemplo, auto-ingestion e AutoML também. A gente está agora já na plataforma, a gente está já colocando isso em prática, que é o quê? O seguinte, a gente já está no nível seguinte, que esse cara da área de negócio, ele também se especializou um pouquinho mais em dados. Foi atrás, né? Foi atrás, porque ele viu tanto que é importante. Então, a gente está dando uma possibilidade dele se servir e dele conseguir ingerir um dado governado para dentro do Data Lake, para poder cruzar com outros dados e para ele poder fazer um modelo, mesmo que não seja um modelo robusto, que vai dar um resultado tão grande como um feito por um cientista, mas que vai conseguir dar para ele uma previsão
que já vai conseguir fazer com que ele enxergue lá na frente. Então, esse ciclo evolutivo, né, ele começou com essa barreira que você falou, eu acho que essa barreira foi sendo quebrada, e essa área de negócio foi cada vez mais, e está cada vez mais se capacitando a se servir desse uso de dados. Agora, um ponto, se a barreira caiu, entendeu? Se houve um empoderamento, a democratização, entendeu? Se a tecnologia ofereceu, se a área de TI oferece, entendeu? A área técnica oferece isso para a área de negócio. Uma coisa é oferecer, entendeu? Agora, é necessário da área de negócio, entendeu? Os profissionais de negócio se capacitarem nos conceitos, entendeu? Que a gente mencionou aqui, na mentalidade, entendeu? E conhecer minimamente um nível 1, entendeu? Do potencial dessas tecnologias, entendeu? Eu não estou falando que a área de negócio precisa saber programar em Python. Não, mas precisa saber, entendeu? O porquê que um modelo, entendeu? É processado em rede neural, entendeu? Que ele mesmo pode criar isso. Lá, arrastando a caixinha dele. Arrastando a caixinha, ele não precisa ser um expert em matemática ou estatístico, entendeu? Fazendo Nash, ele consegue criar um modelo de rede neural atualmente. Né? Uma regressão, uma análise de budget, por exemplo, entender o conceito que está por trás, o que essa caixa preta está fazendo, entendeu? Isso ele precisa entender. E aí eu vou até um pouco mais longe. Esta responsabilidade, ao mesmo tempo, poder com responsabilidade e consciência, entendeu? É todo poder, né? Já diria o grande Homem-Aranha, né? Vem grande responsabilidade. Nosso Homem-Aranha, exatamente. E saber que tem premissas que ele tem que seguir. Não adianta ele conseguir trabalhar se ele não tiver o cuidado com a qualidade do dado, então, em todos os momentos. Essa pessoa da área de negócio, seja um analista, né, um pleno que chegou, talvez o júnior seja um pouco mais difícil, mas de um pleno, de um sênior, um coordenador, um gerente, um diretor, um executivo que queira entender melhor, né? A gente falou um monte de conceito aqui que quem não era... A gente falou de Data Lake, a gente falou de Cloud Computing, a gente falou de IoT, a gente falou de BI, Data Warehouse. São coisas que para a gente é muito fácil. Todo mundo aqui, eu, né? Nós três que sabemos o que a gente está falando. Mas como é que a gente fala para aquela pessoa, aquele executivo que, primeiro, ele precisa se inserir, não só esse executivo, para essa pessoa que acabou de se formar muitas vezes. Eu falei do Júnior, mas às vezes o cara acabou de se formar e na faculdade dele, na faculdade de marketing, de publicidade, na faculdade de recursos humanos, de administração, não falou de Data Lake, não falou de BI, não falou de Data Warehouse. E aí ele vai para um mundo onde tem um monte de gente falando em modelo de MLOps, que o cara não sabe nem o que é ML. O que é ML? Não sei o que é isso. Né? Para a gente é fácil falar. Né? E de repente ele vai estar inserido um monte de planilha, né? Um monte de VBA, né? Aquela programação que alguém já fez, né? Que ele clica lá, põe lá o dado, clica, só faz isso. Pô, mas quem mexeu nessa planilha? O cara já foi embora e ninguém sabe o que tem aí. A gente só sabe que funciona. Todo mundo tem uma cópia na sua máquina. Como é que a gente insere? Né? Aí eu até falando para o pessoal, como é que você se sente inserido nessa conversa que a gente falou? Como é que a gente consegue trazer para esses conceitos básicos, para ele poder rodar, né? Ter essa análise de dados avançada, porque não é mais só um Excel, e não é tirando o Excel é o nosso aliado, né? Porque ele tangibiliza o dado na ponta, e quantas vezes a gente pega uma planilha para tangibilizar aquele dado? Nem sempre a gente consegue rodar uma query, né? Fazer uma consulta no banco de dados. Mas com a planilha, você tangibiliza. É assim que vem o dado. Né? Você falou dado estruturado, dado não estruturado. O que é isso? Para um diretor, sei lá, financeiro, né? Para um diretor contábil. O que é isso? Como é que a gente consegue trazer, né? E traduzir isso de uma forma melhor? Como é que vocês veem isso? Eu acho que existem já alguns bons cursos de formação, e eu acho que é isso, bons cursos de formação, boas fontes de conhecimento, né? Igual, fazendo uma analogia, existe... O cara quer começar a investir. Aí ele vê lá um monte de vídeo no YouTube. E tem um vídeo lá que ele, olha, 30% ao ano agora, invista aqui. Não entra nessa. É charlatão, não entra nessa, né? Então, assim, acho que sempre é bom se cercar de boas fontes de conhecimento, né? Mas é muita coisa, sim. Então, às vezes, isso vem de um programa, de uma formação, né? De um curso específico, de alguma coisa, porque, sim, é bastante conceito.
E sim, você pode se especializar em uma outra coisa, mas é importante você conseguir ter uma visão geral do que é isso, né, para você conseguir entender como que cada um desses temas aqui se encaixa, porque se você for mergulhar em cada um desses temas, se for mergulhar na São 30 estatística anos, ali, né? são 30 anos. É. Então é legal você ter uma visão geral do que é isso e de como essas peças se encaixam. E os Tech Days, você faz lá na Via? Porque eu lembro que antigamente, né, eu vim do Banco Itaú também, e uma empresa que a gente trabalhou bastante com MicroStrategy, e ela fazia o MicroStrategy Day. Então Uhum. colocava essa democratização, estou falando de 2000, 2001, 2002, enfim. Né, e eu nunca mais vi isso nas empresas, porque esse Tech Day ou esse Data Day, por exemplo, né, você leva profissional para falar, tem a Oracle, por exemplo, né, capacidade absurda de levar alguém para poder comentar isso nos seus clientes, para poder também, não só o conhecimento formal, que eu não estou Uhum. tirando a relevância Sim, disso, né? sim. Mesmo vídeos no YouTube de bons canais aí, onde são bem avaliado, que a pessoa vai conseguir buscar também essas informações, mas esses Data Day, É legal você criar até canais internos e que vão acabar sendo externos também de comunicação da companhia. Lá na Via, a gente tem o Via Hub, né? A gente em tecnologia se identifica Via Hub. E a gente faz um trabalho de divulgação com equipe profissional, né? O Joãozinho é profissional, tá lá com a gente, Joãozinho. E ele faz muito bem esse trabalho de comunicação interna da organização, de conceitos, entregas, áreas, conexões entre as partes do que está ali dentro, e de como a tecnologia está mudando o patamar das coisas que a gente está fazendo. Então, acho que desenvolver esse tipo de equipe dentro da companhia que consiga entender e comunicar o que está sendo feito, por que está sendo e as feito, e como tecnologias, está sendo tecnologia, dados, mas principalmente tecnologias, todas elas, inclusive dados nesse caso que tá, ajuda, a empresa e só dentro da empresa somos, Não, dezenas de uma milhares de cidade ali, né? pessoas, a ter um canal, que mostra o que está sendo feito, como está sendo feito e por que está sendo feito. Então, isso é muito legal, é muito importante, dá uma identidade à companhia, dá uma identidade às áreas, ao que está sendo feito, à evolução que está sendo, e conta a história de uma forma que todo mundo quer entender, quer conhecer, e é bom de ver, assim. Então, a Via Hub é o nosso canal, assim, e tem bastante coisa interessante, que inclusive o pessoal de fora vê também pelo YouTube. Então, é legal. E você na Oracle, como é que a Oracle vê isso? Ela tem feito isso nos seus clientes? A Oracle, não somente nos clientes, a Oracle também tem esses canais públicos, entendeu? Que a gente, são vídeos gratuitos que a gente compartilha, entendeu? Conhecimentos, alguns são mais técnicos, outros são mais numa linguagem de negócio mesmo, né? Para a gente fazer isso daí, compartilhar a informação e compartilhar o acesso a essa tecnologia, essas capacidades do que a tecnologia possibilita, entendeu? Seja para um profissional de TI, seja para um profissional de negócio, né? Agora, cabe sim a responsabilidade do outro lado mesmo, entendeu? Correr atrás, que assim, seja num curso de formação de curso, entendeu? Para ele conhecer o básico e o overview geral, né? Porque quando a gente está falando de dados, a gente está falando de dados não é somente ferramentas, entendeu? De relatório, ferramentas de transformação Uma de dados, sopa de de, engenharia, não é só a entendeu? sopa de A gente letrinha, tem né? que, exatamente, né? A gente precisa ter, assim, a gente tem que conhecer também as possibilidades das origens dos dados. A gente está falando de IoT, entendeu? A gente está falando de blockchain também, entendeu? A gente está falando de diversas tecnologias que, no final do dia, entendeu? Vão ser origens que vão popular o nosso repositório, o nosso lake house, né? Para tirar esses processos, essas informações e esses insights. Bom, pessoal, vamos estar encerrando, então eu deixo agora o que vocês não falaram e teriam vontade de falar. Então, começando, o Fukuda começou, né? Então agora, Plínio, você começa. Hum. Né? O que você gostaria de, não falou, que gostaria de deixar aí para posteridade, né? Eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite, é muito bom estar falando desse tema. Acho que as empresas, companhias, organizações, cada vez mais têm que olhar esse assunto dados com carinho, né, e a gente tem que conseguir formar mais gente nesse assunto também. A gente vê tem uma demanda crescente e ainda temos pouca gente qualificada no assunto, né.
E é muito importante porque isso está em todas as áreas, em todos os processos da companhia. É importante que a gente consiga entender que uma decisão sem um dado é só um Palpite, né? palpite, né? Então, é importante a gente conseguir cada vez mais dar visão às pessoas a importância da gente ter decisões baseadas em dados, porque elas vão mostrar, né, o resultado positivo do uso disso. Obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Obrigado a você. Meu amigo, Vou aproveitar essa sua deixa aqui para dar abertura aqui para a Oracle, né? E Por fazer favor. o convite aí para todo mundo que assim, a Oracle tradicionalmente, né, era vista como uma empresa de banco de dados, né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em cloud, quando a gente pensa em analytics, entendeu? Atualmente a Oracle não deixa a desejar em nada. Muito pelo contrário. Quando a gente tem que pensar muito em gravidade do dado. Onde está o seu dado para você formular a sua estratégia de criar o seu lake, de criar o seu lake house, e provavelmente você tem um banco de dados Oracle, entendeu? Então, por que não alavancar nesta base, entendeu? Nessa tecnologia, entendeu? Que faça sentido quando você for criar, entendeu? O seu lake house, ou seu modelo, entendeu? Analytics para o seu cientista de dados, etc. Né? E estou aberto ao convite, né? Aos contatos, né? Deixa aqui a abertura para os contatos, né? Para me procurarem pelo LinkedIn ou Quer falar sobre o Oracle. LinkedIn? Se quiser falar, fica à vontade. Você Não, lembra? meu LinkedIn é Humberto Fukuda, né? Tô lá, Humberto Fukuda, é fácil de me encontrar, né? Ou qualquer profissional da Oracle, que certamente o assunto, quando se trata de Data e AI, vai acabar chegando Chega em aí, mim. né? Se for da América Latina, for um contato da América Latina, vai chegar em mim. Obrigado por aceitar o convite. Eu quero avisar a todos, né, que como coordenador do curso de Business Data Science, e anunciar em primeira mão, a gente está mudando um pouco a visão. A gente acredita que o termo Data Science, ele acabou se confundindo e aí acabou sendo usado de forma distorcida nas organizações, e não só nas organizações, mas nas instituições de ensino também. Então, a gente agora está criando um curso chamado Transformação Digital para Líderes, que engloba, né, um pouco desse conhecimento, né? Então, de repente levar para dentro das empresas. A Trevisan faz parceria também com empresas, então você quer formar uma área que seja parceira ou, né, democratizar isso, acho que a Trevisan está aberta. É um curso que também é modular, ou seja, não precisa comprar a pós-graduação, pode comprar o módulo que a pessoa se identificar, né, que abordar um tema, né? Então, e a gente vai trazer, né, uma questão nova que eu estou trazendo, são workshops. Então, vai fazer parte da grade ter um workshop com algum profissional, vou convidá-los novamente para a gente poder estar falando com essas turmas, né? E vai ter um módulo só de soluções digitais, onde a gente vai estar trazendo profissionais específicos em assuntos como People Analytics, Marketing Analytics, contabilidade, accountability digital, né? Que é a decisão baseado em números, passa a ser, todo mundo usa, mas ninguém olha isso com um olhar, né? Finanças digital também, então são coisas que o executivo precisa, a área de negócios precisa, e a gente está trazendo e está transformando, né, o nosso curso aí numa nova visão, né, para atender a área de negócio mesmo, para trazer eles para esse conhecimento. E eu quero deixar mais uma vez obrigado em nome da Faculdade de Trevisan, vocês estarem aqui, né, num sábado pela manhã. A gente sabe que às vezes é difícil acordar, a gente tem uma vida tão corrida, né? Mas meu muito obrigado, viu, gente? Tá bom, Obrigado aos obrigado. dois.